Vamos carregar o R Markdown. Library, RC, CM. Tomara que não esteja muito lento hoje o computador. Aí descansou final de semana, não pode estar, né, professor? Realmente. Tá muito folgado esse computador. Vamos lá. Estão carregando o R Markdown? Carregando aqui. Tá. Só um segundo. Acho que quando eu gravo, ali que vem um problema, ele fica um pouco lento o computador. Tá, tudo bem. Eu tô gravando aqui também, professor, mas... Tá ótimo. Tá ali o R Markdown. Obrigado. Qualquer coisa se der ruim, já temos respaldo. Acho que o João começou a gravar e aí como... Depois eu comecei a gravar aqui. Tá ótimo. No banco de dados que a gente tem, dos exemplos, ali a gente tem uma planilha, uma aba chamada correlações. Vamos esperar o R carregar. Um segundo, por favor. Vocês já terminaram todas as disciplinas? Acabaram todas as disciplinas deste semestre? Fábio Souza, sim, professor. Falta só de Não, professor, tem uma ainda. O nosso também não ainda, infelizmente. Tá bom. Vocês já carregaram todos o R Markdown? O meu tá... O meu já. Tá bom. Perdão, professor, você falou R Markdown ou R Commander? Perdão, R Commander, eu tô... Ah, tá, então carreguei certo. Tá, é o R Commander. Vou colocar todos esses aqui. O disco duro aqui ficou cheio. Eu vou precisar da gravação de vocês. Parou aqui a minha gravação agora. Não tem mais espaço no disco duro. Muito vídeo de aula. Tá, tudo bem. Vamos lá, vocês passam para mim depois esta parte, tá? Eita. Paciência, por favor, tá carregando aqui o... Professor, é só no caso depois baixar, depois que eu parar de gravar aqui, é só jogar aqui no chat que aí ele já disponibiliza para todo mundo? Eu acho que é assim, sim. Ou... não sei se é automático ou é você jogar no chat. Não lembro agora. Hein, Fábio, você sabe dizer? Quando você desliga o vídeo, ele já vai automático pro chat. Ah, legal. Ah, então a minha gravação já tá no chat, então. Porque eu gravei 1 hora de aula, que aí caiu o meu sinal e parou a gravação. Aí a Fernanda começou a gravar. Ah, tá, então tá no chat. Vamos esperar o meu aí. Tá, carregou. Então vamos aqui em dados. Vocês estão aqui, estão me acompanhando?
Sim, professor. Sim. Tá. Então aqui em dados a gente vai carregar, né? Novo conjunto, importar, né? Importar do Excel. Aquele banco de dados que a gente tem, aqui eu coloco o seguinte, né? Ok. O meu banco de dados é prática, esse aqui, cópia. Vocês devem ter, né? Posso continuar? Pode sim, professor. Tá, ok, abrir. Aqui tem um correlação, tá vendo? Tem uma aba chamada correlação. Tudo bem? Tá, vou abrir. Vou abrir essa aba correlação. Pronto. E agora, em estatística, aqui ó, resumos, estatística, resumos, matriz de correlação. Tudo bem? Tudo certo. Tá, vou fazer clicar ali, matriz de correlação. E aqui estão as variáveis, ó. 1, 2, 3. Além, eu vou... Só um segundo que eu vou abrir esse banco de dados para a gente ver, para não ficar meio nebuloso. Rapidinho. Estamos quase lá, estamos acabando a disciplina. Vocês ficaram cansados, né, da sexta-feira? Nossa, sexta-feira eu fiquei muito cansado, professor. Foi uma maratona. Eu acho que vocês jogaram praia em mim, que eu fiquei dormindo o dia todo, do dia sábado. Nossa, professor, mas o senhor estava bem animado, porque o dia inteiro, nossa senhora. É bravo, né? É muito bravo. Eu tô precisando disso, professor. Dormi o dia inteirinho. Professor, eu vou confessar que eu tomei uma cápsula de cafeína. Deu? Eu tomei, eu vou falar a verdade. Não tem como estar normalzinho, né? Eu tomo 2, não resolve nada. Meu Deus do céu, Rapaz, o mundo acadêmico é um pouco cruel com a nossa saúde. Tá tudo bem. Olha só, esse aqui são os dados de uma pesquisa onde foi avaliado justamente o efeito da adição de sorgo com café, com 2 cultivares de café diferentes, cultivar 1, cultivar 2, acrescentando diferentes níveis do cultivar, né? Mas nesse caso foi fixado 2. E 2 genótipos de sorgo. O R900 e tanto e o R2. Esses são os 2 genótipos de sorgo. Cada genótipo de sorgo ele continha aqui raw, esse aqui R é cru, raw, e é extrusado, ou seja, o sorgo, vamos chamar genótipo 9, cru, extrusado, raw, genótipo 2, sorgo, cru, extrusado. Aqui já é com café, ao nível 1 e ao nível 2, de todos os dois, cru e extrusado, tá bom? E o café em pó. Aqui foi avaliado o ácido cafeico, o DPPH expressado como IC50 e o ABTS expressado como T aqui, microequivalentes de micromol equivalentes de Trolox por grama.
Aqui a gente pode ver que o café em pó, ele foi muito, são as médias apenas, tá? Ele foi muito superior a todos os outros, né? Aqui, quando tem um nível de inserção de café de 10%, o nível 2 de inserção, aumenta do que ele normalmente tem 40 e tantos, 50 e tantos, aumenta até 1.300, porque o café sozinho tem 7.000 e tantos. Depois, aqui, esse é cru, e aqui tem cru e extrudado. Então, aqui esse trabalho é muito interessante, porque aqui a gente viu que para determinar, dependendo da matriz que você esteja trabalhando, na extrusão, você pode deteriorar o conteúdo de compostos fenólicos totais, poderia baixar, poderia se manter ou poderia aumentar. Vai depender da matriz vegetal que você esteja trabalhando. Foi muito legal chegar a discutir tudo isso. Então, aí a gente vê esses efeitos, tá? Mas a gente não vai discutir todo. Eu apenas estou fazendo uma ilustração. Isso aqui é parte dos dados. E eu estou fazendo uma ilustração do trabalho para não ficar uma coisa assim, uma coisa abstrata. Então, as amostras foram essas. Estas três aqui são as variáveis respostas. Cafeína, ácido cafeico, perdão, DPPH e ABTS nesse caso. Então, esses são os valores, as médias de todos esses tratamentos. Tudo bem? Então, ali foi feito também análise de componentes principais, mas quando chegar o dia a gente fala disso. E aqui agora a gente vai ver qual é a correlação, então, entre estas variáveis respostas. Será que o ácido cafeico, quando aumentava o ácido cafeico, aumentava os micromoles de Trodox, equivalentes à capacidade antioxidante por ABTS, ou a capacidade antioxidante por DPPH? Como será o comportamento deles? Tudo bem? Para os diferentes tratamentos, para tipo uma visão geral da pesquisa. Então aqui, ó, eu posso continuar. Tem alguma consulta? Então aqui a gente pode ver o seguinte, aqui temos as variáveis, olha só, escolha duas ou mais variáveis, então a gente vai escolher as três variáveis. Por que ele não apresenta, nesse caso aqui, ó, por que ele não apresenta a coluna da amostra? Porque a correlação, lembram? A correlação é feita apenas entre variáveis respostas. Ó, parte da teoria que a gente viu está justamente aqui, ó. Faça a escolha das variáveis respostas que você quer avaliar. E ele não apresenta as amostras, justamente porque a correlação não é feita a correlação é apenas feita entre variáveis respostas e não entre uma variável independente e outra dependente. Tudo bem? Depois, a gente está escolhendo, por defeito, correlação de Pearson. Observações complexas quer dizer que se aqui tivesse vazio, se ele vai dar um erro. Então, e se observações paralelas complexas, a gente não faz isso, porque a gente está tendo uma matriz em geral. E vamos aditivar aqui os valores de P, para ele dar para a gente também os valores de P. Pronto. Pode continuar? Perfeito. Vou continuar então. Só uma dúvida. Nessa primeira coluna das amostras, o R2C2, ele seria a resposta da interação entre essas duas amostras? Eu não entendi muito bem quando o senhor falou. É só para eu entender.
O R significa how, how, R, raw, cru. O E significa extrusado. Os valores que acompanham ao R ou ao E, os valores 1 e 2, 9 e 2 que acompanham ao R ou ao E, são genótipos, tá bom? Tá bem, entendi. São genótipos. Então, aqui temos o genótipo 9 cru, o genótipo 9 extrudado, o genótipo 2 cru, o genótipo 2 extrudado, tá bom? E aqui é a mesma coisa, mas agora com 10% de café e com 20% de café, tá bom? Tá bem, entendi. Obrigada, professor. Nada. Então vou dar ok. Todo mundo fez a seleção aqui? Vou dar ok. Pronto. Aqui, a gente tem os resultados agora. Aqui temos a matriz de correlação de Pearson. Aqui ele está dando... Olha, esse valor aqui quer dizer que o Trolox tem uma alta correlação positiva com o ácido cafeico e uma correlação moderada negativa com o DPPH-IC50. Por quê? Porque o IC50 é a quantidade de amostra necessária para inibir o 50% do radical presente inicial. Então, quer dizer que quanto menor o valor de 50, quer dizer que maior a capacidade antioxidante. Já para o Trolox, é o contrário, maiores valores de Trolox, equivalente, melhor a capacidade antioxidante. E aqui, aqui agora a gente tem os valores de P. Olha que legal. Essa capacidade que a gente viu aqui, esse valor de P que a gente viu agora, é moderado, 0,445, mas ele é não significativo. Então, se a gente quiser, pode deixar assim para não ficar poluído. Tá vendo? Aqui, obviamente, é a diagonal, essa diagonal aqui, que não significa nada, porque comparar o Trolox com Trolox não é nada, por isso que ele fica vazio. Tudo que está na parte superior, diagonal direita, é a mesma coisa que está na parte inferior esquerda. Então, aqui, o ácido cafeico com o IC50 também tem uma correlação moderada, mas ela foi não significativa, ao igual que aqui. Então, a única correlação positiva e significativa foi o ABTS com o ácido cafeico. Tudo bem? Pessoal? Então, o que a gente faz aqui é comparações 2 a 2. Você vai comparar apenas apenas o micromol de Trolox com o ácido cafeico, depois o micromol de Trolox com o IC50 e depois o ácido cafeico com o IC50 e por ali vai. Então essa aqui é a correlação de Pearson. Tá bom? E esse valor negativo que ele dá, tem algum significado? Claro, lembra na correlação de Pearson, a gente tem dois, falando do sinal, a gente tem dois tipos
nesse caso, é uma correlação positiva, porque quando a variável 1 aumenta, a outra variável também aumenta. Também aumenta. Já no caso, vamos por 1 com 3, ali a gente teria uma correlação negativa. Quer dizer, quando uma variável aumenta, vou até desenhar em outros. Por exemplo, para esse pontinho aqui, ó, aqui vou deixar, e depois para esse ponto, o que aconteceu? Nessa variável aumentou, certo? Desse pontinho para cá aumentou. Quando ele se desplaça, se movimenta daqui para cá, o x1 aumenta, mas o que acontece com o x3? Ele baixa. Está entendendo? Então, quer dizer que ele tem uma correlação inversa. Correlação inversa, se você colocar no teu artigo que ele apresentou uma correlação inversa, você nem precisa falar que quando um aumentou o outro baixou, porque tecnicamente falando, você já expressou tudo que tinha que falar. Correlação inversa quer dizer que quando um aumenta, o outro baixa. Já por esse lado aqui, ele poderia ser uma correlação positiva. O que quer dizer isso? Que quando um aumenta, o outro também aumenta. Aqui, por exemplo, para esse ponto aqui e para esse ponto aqui, se eu coloco o x1 vai aumentar para cá, o x2 também vai aumentar, ou seja, quando ele vai se movimentar de aqui para cá, ele está aumentando, colocando a perpendicular, né, desse ponto. E quando ele vai se deslocar do ponto 1 ao ponto 2, verticalmente ele também está aumentando, ou seja, uma correlação positiva e aqui uma correlação negativa, certo? Tudo bem? Sim, professor. Sim, professor. Sim. Tá, perfeito. Eu vou até apresentar o resultado dessa correlação melhor, para ver outros valores aqui, rapidinho, tá? Para complementar essa discussão. Rapidinho só. Ok, vou abrir aqui. Vamos aqui. Aqui foi a extrusão. Para cá. Esse aqui seria a estatística multivariada, como a gente vê o pó de café, ele é só assim, porque ele tem maiores conteúdos de todos os outros compostos, especialmente desses compostos aqui, ácido clorogênico, cafeico, alta capacidade antioxidante por ABT, expressão em micromol de trólogos por grama, compostos fenólicos totais, etc. Do outro lado está o IC50, porque quanto menor o valor do IC50, quer dizer que maior a capacidade antioxidante, e está do lado oposto, que é o CP, que é o pó de café, mas para ele ser significativo, ele teria que estar, a verdade, ele teria que estar diametralmente oposto. Para ele, a gente viu que não foi significativo com respeito a esses valores aqui, ele teria que ser aqui, ó. Se ele estivesse aqui, diametralmente oposto, ou seja, fazendo uma linha quase, então ali ele teria uma correlação alta negativa. Mas isso se você falar de correlações aqui, adiantando um pouco, é muito subjetivo. Você não pode falar, não é adequado falar de correlações dentro de
de uma análise de componentes principais. Correlações, você fala como com o teste de correlação de Pearson. Olha só, estão vendo? Então, para falar de correlações, você tem que apresentar ou a matriz de correlação ou um dendrograma, um correlograma, né? Aqui a gente tem a correlação. Aqui, como eu falei, esses valores que não têm significância, nem precisaria colocar, tá? Para não ficar tão poluído, tudo isso aqui nem precisaria colocar, para não ficar tão poluído, e você, porque se não for significativo não interessa. Para ficar, claro, agora vai ficar muito mais poluído porque eu estou deixando assim, mas a verdade que o ácido gálico tem uma alta correlação positiva com o ácido clorogênico moderada para alta, né? Aí vocês já vão ver depois em aquela escala, em aquele artigo que eu falei para vocês, que eu mandei, ali quando é alta, essa aqui é alta, muito alta, ácido ferrúrico com o ácido gálico, tá? Mas o ácido gálico tem uma correlação inversa moderada e significativa, hein? O ácido gálico com o DPPH foi significativo porque está em negrito. E ali eu não apresentei a tabela completa, porque para não lançar muitos dados, mas ali a gente está vendo as correlações positivas e negativas. Tudo bem? E ali é um pouco fácil de explicar essas correlações, porque quimicamente, muitos compostos fenólicos estão correlacionados entre si, né? A presença de um geralmente puxa a presença do outro. Às vezes, quando você faz um tratamento térmico, às vezes, por exemplo, poderia acontecer o contrário, quando você tem compostos maiores, podem ser quebrados em compostos menores, e você poderia ter uma correlação negativa também, mas como aqui todos são ácidos fenólicos, todos são compostos pequenos, então dá para... é relativamente simples explicar isso. E os ácidos fenólicos está mais que demonstrado que tem correlação positiva, né, com a capacidade antioxidante. Só que aqui é muito legal destacar esta correlação negativa com o DPPH, porque a gente acabou de explicar que quando você expressa em termos de DPPH, de IC50, então, quando quer dizer que é maior a capacidade antioxidante? Quanto menor seja o valor do IC50. Então, quanto mais antioxidante, menor o valor do IC50, quer dizer que tem uma correlação negativa. É por isso que aqui é negativo a correlação. Então, é muito bonitinho isso, para a gente falar dessa área. Tudo bem, pessoal? Tem alguma... Professor, então se tivéssemos menos dados a serem expostos, seria melhor, ao invés de utilizar uma tabela com tantos dados que não são importantes porque não são significativos, seria melhor só mencionar textualmente, por extenso, do que plotar uma tabela com tudo isso? Dependendo, justamente, se você tiver poucos dados, você apenas menciona no texto. Mas se for muitos dados, ali é melhor uma tabela e você menciona apenas os mais ressaltantes. Claro que você pode fazer uma discussão geral primeiro da tabela e depois você vai no corpo do texto, vai mencionando os mais ressaltantes, né, os mais gritantes, os mais importantes. Ah, sim, entendi. Tudo bem, pessoal? Tem alguma dúvida com respeito à correlação? Acho que já está tudo, né? Tá tudo certo? Professor, só voltando uma pergunta que o senhor já havia conversado, mas por exemplo, sobre essa questão dos fenólicos. A gente já sabe que tem uma certa ligação, né, dos fenólicos com a capacidade antioxidante, mas, por exemplo, se eu for fazer esse trabalho, eu tenho que ver quais são os fenólicos que tem que ter no meu trabalho e fazer um teste de correlação, não é isso?
Claro, ver qual desses compostos fenólicos são os que têm maior capacidade antioxidante, entendeu? Pode fazer sim um teste de correlação. É bom porque você já está registrando, né? Por exemplo, o ácido vanílico é um ácido fenólico, certo? É um ácido fenólico, mas olha só, ele não teve correlação com a capacidade antioxidante, ó. Já está registrado. Outros trabalhos que durante a pesquisa encontrem também a mesma coisa, que o ácido vanílico não teve, já tem um respaldo, tá entendendo? Sim, professor, obrigado. Nada. Mais alguma outra dúvida, pessoal? Tudo certo, então? Tudo certo.